Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua pra gente dar uma olhadinha na poesia. Eu, Fernando Morato, e você que se caiu aqui, tem algum entusiasmo por essa prática ancestral, um pouco esquisita, um pouco fascinante, que é a de escrever poesia. Uma prática que ocupa os mais variados tipos de pessoas, desde aquelas espalhafatosas que fazem questão de se mostrar e de se exibir, até os seres mais discretos, os seres mais reclusos. E é o caso desta figura que eu quero olhar hoje. Se puder trazer algum interesse para vocês, eu acho que vale a pena, porque é um poeta interessante, é um poeta fantástico de língua portuguesa, muito pouco conhecido, mas cuja obra vale uma pequena olhada. Honestaldo de Penaforte. Olha pra poesia. 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 Como eu disse, o Honestaldo de Penaforte é uma figura que passou meio despercebida do grande público. Ele também era uma figura que estava voluntariamente na contramão de certas práticas mais populares. Mais do que na contramão, eu acho que eu preferiria dizer na sua própria mão. Porque a gente que faz coisas para ser do contra. Boa parte do movimento modernista brasileiro fez questão de ser do contra. E teve outras pessoas que quiseram ser contra-modernistas, quiseram ser do contra em relação ao modernismo. O Honestaldo de Penaforte não, ele estava sendo ele próprio. Uma figura que passou, de novo, despercebida das grandes movimentações, porque ele nunca fez parte desse grand monde literário. Ele estava dedicado à literatura, não dedicado à literatura enquanto prática social, mas enquanto prática pessoal, prática humana. E é justamente de um momento decisivo de entusiasmo modernista, de entusiasmo com as vanguardas, que sai esse pequeno livro interior, com poemas que vêm de 1922 a 1924, no qual os poemas não têm título, eles têm apenas números. Quero ler o poema número 4. A noite é longa, como uma dor que prolonga, uma outra dor sem remédio. Para quem vive no tédio, a noite, como ela é longa. Pobre vida nas tormentas do mar, as noites são lentas e custam bem a passar. Lá nas tormentas do mar, as noites são as tormentas. A noite é breve, como um voo que descreve uma andorinha no espaço. O amor, um rápido abraço, um beijo. A noite é tão breve. Depois, ó vida, tormentas de mar, as noites são lentas e custam bem a passar. Lá nas tormentas do mar, as noites são as tormentas. E os olhos põem-se a chorar. Uma pequena pérola autorreferente. Esse poema está o tempo todo relembrando, reforçando elementos internos. Daria para dizer que a grande figura desta pequena peça é a anáfora, a retomada de alguma coisa, a retomada de pequenos enunciados. E quando a gente faz retomada de pequenos enunciados, qual é a consequência disso? A gente vai criando cada vez mais uma urdidura em que as coisas vão sendo, ao repetidas, ressignificadas
e reforçando os elementos internos da própria escrita. Aqui a musicalidade é muito forte, uma musicalidade que parece frouxa, mas de novo ela é bastante sólida, porque ela se baseia nos versos redondilhos maiores, aqueles que têm acento na sétima sílaba sonora. São versos bastante comuns na poesia popular, mas que aqui quebram um pouco com a poesia popular, porque eles têm essa pequena dicção um pouco mais erudita. O Honestaldo de Penaforte, num Rio de Janeiro dos anos 20, já receptivo às novidades das vanguardas modernistas que tiveram um pouco mais de visibilidade em São Paulo, mas que não estavam de maneira nenhuma ausentes do Rio de Janeiro. O Honestaldo de Penaforte, nesse contexto, ele ainda olha muito mais para uma tradição subterrânea da literatura brasileira, que foi o simbolismo. O simbolismo, ele é interessante porque ele é um movimento de caráter muito erudito. Os autores simbolistas faziam parte de pequenos círculos que eram muito ligados às práticas e à literatura francesa, ou seja, estrangeira. Eles passaram um pouco emudecidos por causa da presença muito forte dos parnasianos, mas em hipótese alguma eles foram ausentes do Brasil. Quando no começo dos anos 30 o Andrade Muricy resolveu fazer um enorme levantamento que ele publicou com o nome de Panorama da Poesia Simbolista no Brasil, o resultado foram 3 volumes alentados e que depois foram reeditados em 2 volumes muito grandes de gente para tudo quanto é lado. Honestaldo de Penaforte está nessas. E ele resgata então essa sonoridade muito forte que se reforça através das repetições. A noite é longa, se repete algumas vezes, as noites são lentas. A pequena mudança do à noite para as noites. A noite longa, as noites lentas, as noites são tormentas. Outro redondilho muito bonito e que junta 2 das imagens que aparecem ao longo do texto todo. Essas coisas são elementos que vão construindo a filigrana da musicalidade e fazem esse texto ser tão fascinante. Um texto que, menos do que ter apelo intelectual, tem um apelo emocional, um apelo passional. Ele mexe com as nossas paixões. Significa o quê? Menos do que apontar para elementos que exijam que a gente pare, reflita e signifique, a gente vai se deixando levar por esses sentimentos. A gente vai se deixando arrastar pela sonoridade desse texto. Nas nasais que se repetem de tempos em tempos, nas palavras que se repetem de tempos em tempos, nos versos que se repetem de espaço a espaço, o texto vai criando esse movimento das ondas, esse movimento que se repete, esse movimento que vai e volta. Não é por acaso que a palavra central é justamente as ondas. Aqui um parênteses, vale lembrar um poema tardio do Manuel Bandeira, já um pouco fascinado pelas descobertas da poesia concreta, que chama justamente A Onda. Ali o Bandeira exagera, ele hipertrofia a possibilidade desse som e esse vai e vem. Aonde anda a onda, onde onda, ainda onda. Não é o caso de mostrar esse poema aqui. Pode ser que um outro dia a gente fale dele. O ponto sério é que lá no poema do Manuel Bandeira, a ideia dessa onda que vai, ela fica obsessiva. Aqui no poema do Honestaldo de Penaforte, ela fica mais fluida. Fecha o parêntese. Essa fluidez que o poema
oferece a gente é justamente uma das grandes qualidades da poesia do Honestaldo de Penaforte. Uma poesia que se apresenta, como eu disse desde o princípio, na sutileza, na delicadeza, no tom menor, na coisa que não é enfática. E por não ser enfática, justamente aqui ela vai brilhando de pouco em pouco. A onda que vai ecoando o tédio. E aqui a gente pode lembrar que o Honestaldo de Penaforte é autor da melhor tradução para o português da Chanson d'automne, do Paul Verlaine. Eu já fiz um programinha aqui falando sobre tradução e chamando atenção para essa tradução que ele fez. Le sanglot long de violon de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone. Ele conseguiu traduzir maravilhosamente bem para o português essa sequência de sons, que ele utiliza aqui já, testando um pouco aqueles elementos que depois vão resultar numa maravilhosa tradução. Agora, esse tédio se mistura depois com uma coisa estranha, porque e esse S é fundamental, porque ele quebra com a monotonia do som nasal, esse S que quebra, é das tormentas, junto com um R muito forte. As noites se associa às tormentas do mar, para na terceira estrofe a ideia passar agora pela brevidade, a andorinha e a brevidade do amor, do beijo, do abraço, o que antes era lentidão, de repente virou movimento, agora do movimento passa para rapidez. E nessa síntese maravilhosa, em que tudo se mistura na quarta estrofe. As noites são lentas e custam bem a passar, lá nas tormentas do mar as noites são tormentas, e de repente a novidade, o verso que introduz algo que não estava em nenhum momento, e é essa a grande maravilha desse poema. Depois de ficar se montando inteiramente em cima de repetições, vem esse verso que joga para frente. E os olhos põem-se a chorar. Nota só. A inteligência desse texto, o fascínio que esse poema tem pra gente, é justamente esse, de ficar o tempo todo se montando na espiral, na repetição, nas coisas que vão e vêm, nessa quarta estrofe que sintetiza todos os elementos que vieram nas anteriores. É um poema que vai se ensimesmando, para de repente, se abrir. Olhar de perto para a poesia faz a gente, muitas vezes, reconhecer quais são os elementos que nos fascinam. Nesse caso aqui, espero que tenha sido possível reconhecer um pouquinho do que o Honestaldo de Penaforte tinha para oferecer. Ele tem muita coisa, vale a pena olhar para os poemas deles, não são difíceis de encontrar, apesar de já estar há muito tempo sem edições. Merece um pouquinho da nossa atenção. Vamos olhar sempre para o Honestaldo de Penaforte, grande tradutor, grande poeta, personalidade discreta.